Olá! Estamos aqui mais uma vez com o Pode Falar em Direito, mais uma vez comigo, Feliciano, o Neto, e hoje tendo uma presença dupla maravilhosa que me encanta, que eu fico muito feliz de estar debatendo com vocês hoje, que é mais uma vez receber a doutora Viviane Eupídio, que já teve a oportunidade de estar aqui ao nosso lado, né, dando seu relato, seu testemunho pessoal sobre o que vivenciou na questão de saúde. Doutora Viviane, seja muito bem-vinda mais uma vez. Acho que fica muito feliz e honrado em poder contar com a sua luz aqui, viu? Doutor Rodrigo Freire de Carvalho. É meu primo, viu, pessoal? Eu gosto de dizer porque eu gosto de me mostrar, né? Quando a gente tem primo importante, né, doutora Vivi? Acaba sabido e inteligente. Doutor Rodrigo Freire de Carvalho. Que honra recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, homem. Obrigado, boa tarde. Agradeço o convite e vamos lá debater aqui sobre um assunto muito importante para a sociedade, né? Sim, sim. A gente tratou, pessoal, assim, na vez passada com a doutora Viviane, sobre o lindo testemunho dela, não é? Você pode acompanhar, se você não viu, veja, que ela teve que passar por uma situação peculiar na vida dela, né? Que foi um problema de saúde. Foi. Você pode resumir, Vivi, como foi a questão? Resumidamente, eu fui diagnosticada em maio de 2022, no ano de 2022, com câncer de mama bilateral na mama direita, e seguido a isso eu fiz o esvaziamento, fiz a imunohistoquímica para saber que tipo de tumor seria. No caso foi um tumor maligno, né, um câncer de nível 2, e depois de várias cirurgias fiz também o esvaziamento. E logo após a quimioterapia, que eu fiz durante 5 meses, e a radioterapia, mais 1 mês, enfim, tudo isso eu terminei o tratamento em janeiro de 2023. Seguido a isso, vieram as prescrições quanto às medicações. Sim. Certo? As medicações que... uma medicação que eu vou ter que tomar, já estou tomando, já iniciei durante 5 anos. Certo. Que é hormonal, porque o câncer que eu tive foi hormonal também, então essa medicação é para bloquear os tipos de hormônios. Então, esses 5 anos hormonal, e quanto a isso eu não tive nenhum problema. O plano de saúde liberou esse, mas tive outra prescrição, que é um medicamento que eu vou ter que tomar durante 2 anos. Esse medicamento eu tive um bloqueio, um indeferimento quanto à Unimed. A Unimed, o plano de saúde. O plano de saúde, ele indeferiu esse medicamento, e eu fiquei muito preocupada. Já depois de ter passado tudo que eu passei, os traumas que eu passei, as dificuldades físicas e dificuldades principalmente psicológicas que eu passei, porque eu tive que ir para psiquiatra e tudo, que é normal um paciente oncológico ir para um psiquiatra, porque ele é munido de ansiedades, vários medos. É muita coisa que eu não dá para explicar aqui, que eu tenho que resumir. Mas, enfim, depois de tudo que eu passei, essas dificuldades todas, eu fiquei com essa preocupação. E como é que vai ser agora? Como é que vai ser? O tratamento de 5 anos, ok, tudo liberado. Mas esse tratamento importantíssimo, que é o complemento um é um complemento do outro. O importante, que seria esse tratamento de 2 anos, tive um indeferimento do plano de saúde. E agora, o que é que eu vou fazer? Dei graças a Deus porque eu não estava na seara pública, né? Dependendo do SUS. Você tinha um plano de saúde com sustentação de que, em tese... caro, não é? Então, houve esse indeferimento, acredito que não foi só comigo. O meu médico relatou também que outros pacientes tiveram essa dificuldade, e eu tive que recorrer ao judiciário, através do competente Doutor Rodrigo. Entendi. Aí apenas assim você passou pelo problema de saúde, como está no episódio, nos outros episódios que a doutora Viviane participou, onde ela deu um relato muito bonito e de perseverança, de garra, de fé. E que hoje está aqui, assim, plena, podendo compartilhar conosco sua experiência.
e dessa dificuldade que, diante da situação da doença, teve que se socorrer ao Poder Judiciário para poder pedir o tratamento. E obteve o tratamento. Está obtendo. Estou obtendo tratamento, mas para isso o judiciário teve que ser acionado através do doutor Rodrigo. O paciente oncológico, ele fica muito inseguro. Inseguro porque ele foi atacado por uma doença dessa inesperada, porque ela não escolhe cor, idade, tamanho, raça, nada disso. Então, diante das circunstâncias, acometida desses medos que essa doença me causou, eu tive que recorrer ao judiciário. E precisei de quê? De uma pessoa humana. E o doutor Rodrigo, além de um excelente, grande profissional, apesar de novo na idade, mas ele é muito experiente, que eu já conheço ele já de outros processos, nesta seara também, ele foi muito humanista, certo? Uma pessoa muito humana. Ele me tranquilizou bastante. E com isso eu fiquei muito segura e ele deixe que a gente vai tentar resolver. Legal. E foi rápido. Graças a Deus, que é importante. Foi rápido. Rápido. Nós temos uma impressão, né, quando a gente ainda não tem que enfrentar... A diligência... Sim. Enfrentar uma jurídica foi rápida. Uma doença dessa magnitude, né? A gente pensa que a gente vai ter uma gripe, vai ter uma virose, vai ter uma febre, etc. Um antibiótico, um antiviral, não sei o que, e pronto, passou. E nós estamos aqui, assim, abordando uma questão, uma doença que, em tese, é uma das causas de óbito comuns que a gente observa por aí, e que se no tratamento não vier, né, esses riscos aumentam. Então, de fato, não é nada fácil. Doutor Rodrigo, querido Rodrigão, você, Rodrigão, sempre teve, assim, sempre se imaginou trabalhando nesse tipo de demanda quando você fazia faculdade? Como foi que chegou para você trabalhar nessas questões? De plano de saúde, não. Nunca imaginei, não sabia nem que existia um verdadeiro segmento que tratava sobre processos contra plano de saúde, né? Esse tipo de demanda, na minha atividade profissional, chegou através do Dr. Daniel Holanda, né? Que em 2007 eu vim estagiar no escritório, já tinha passado um ano estagiando lá no fórum, de forma voluntária, só para aprender mesmo, para entender como é que funcionava, quando o processo sai de uma fase, vai para outra, né? No tempo que o processo ainda era físico. Aí vim estagiar aqui com o Dr. Daniel, e o Dr. Daniel começou a ter alguns casos envolvendo plano de saúde. E como são casos que demandam certa urgência, porque geralmente vem o cliente vem com uma tremenda urgência, porque muitas vezes ele precisa de uma cirurgia, que a grande maioria dos casos é uma cirurgia, ou de uma medicação que ele precisa tomar o quanto antes. Por exemplo, no caso da doutora Viviane, essa medicação que ela precisava tomar era justamente para o câncer não voltar. Sim. Para evitar que o câncer voltasse. Então, é um caso de urgência. Tudo para ontem, na verdade, tudo né? Tudo para ontem. Então, como eu estava estagiando com o Daniel e os casos de plano de saúde estavam começando a chegar em grande volume, né? Ele precisava de alguém ali para ajudá-lo a poder escrever as peças iniciais e a poder tratar do que eu considero assim a forma mais complicada, que é você ir no fórum, dar entrada na inicial é até fácil. Mas aí você tem que ir no fórum, conversar com o juiz. Muitas vezes é um juiz ou uma juíza que não tem afinidade com demandas de plano de saúde. Por quê? Porque demandas de plano de saúde, elas mudam constantemente. Sai uma resolução nova da Agência Nacional de Saúde e às vezes muda o entendimento sobre a cobertura de determinada situação. Por isso que o advogado que trabalha com plano de saúde, quando ele recebe uma medicação que foi negada cobertura, ou um procedimento cirúrgico que negaram cobertura, ou um material, muitas vezes o plano de saúde autoriza a cirurgia, mas nega o material. Por quê? Porque o material é de alto custo. Então, foi o caso. Que foi o caso dela. Só que o caso dela não era o material, era a medicação, né? Mas era uma medicação de alto custo. A medicação que a doutora Viviane está tomando,
custa R$ 209 mil por ano. O plano de saúde deixou isso bem claro na contestação. Que era pelo apresentada. preço. Deixou bem claro, não que era pelo preço, mas deixou claro que o preço incomodava Sim. o plano, porque nós, até então, nós não sabíamos nem o preço, sabia que era algo caro, Certo. mas não sabia exatamente o preço, e eles falaram cada centavo Entendi. com relação à medicação. Olha, essa medicação é de alto custo, ela custa 209 mil e tantos reais Por ano. por ano, exatamente, até os centavos, ou seja, era algo que para eles era de extrema relevância, né? Não, eu fico imaginando como deve ser aflitivo e como as pessoas ficam entre a cruz e a espada. No sentido, assim, de pegarem parte da sua renda para custear um plano de saúde que a gente sabe que é muito caro, esperando que quando tiver a necessidade o plano vai lá cobrir, acolher, prestar a assistência que for necessária. E diante da necessidade do evento, ainda ter a preocupação de se socorrer ao Poder Judiciário para eventualmente o seu direito ser observado. O tio da Cátia, o tio da minha esposa, ele é servidor do Estado aposentado, do Estado do Ceará especificamente, e eu acho até interessante compartilhar esse caso aqui dele, que ele está com mieloma e se tratou pelo SUS, com a intermediação talvez do plano dele, desse plano de saúde do Estado do Ceará. E esse plano de saúde do Estado do Ceará, ele é uma autarquia, ele foi criado uma autarquia especificamente para isso, por uma lei estadual, para prestar assistência à saúde aos servidores do Estado que quisessem aderir. De modo que não é gratuito. Assim, acho que uma porcentagem do que ele ganha na aposentadoria dele vai diretamente para o plano. E aí, no tratamento dele, desse mieloma, ele não teve uma resposta satisfatória pelo protocolo ordinário do SUS. De modo que foi prescrito um outro protocolo com outra medicação. E aí, esse plano do Estado não negou, indeferiu. E por que indeferiu? Eu observei lá, eu vi, eles me mostraram, né, família. E indeferiu, não, porque a gente tem a nossa lista daquilo que a gente quer prestar, e na nossa lista de prestar não está aí pronto. Não está aí pronto. Então, assim, você fica refém do plano, imaginando que vai ter a necessidade, e é um contrato meio doido, porque assim, é como se o prestador da assistência de saúde dissesse assim, olha, eu só vou cumprir o que eu quiser cumprir, e pronto. E o que causa diversos transtornos, né, ao Claro. consumidor. Isso eu chamo de causas abusivas, né? Sim, porque você já está com medo de morrer, de falecer, com uma doença terrível, doente, às vezes sentindo dor, às vezes desesperado, sei lá, com a família tensa, com a família aflita, e ainda tem que passar por esse sofrimento da negativa. Aí eu observei, a lei que criou esse plano de saúde do Estado do Ceará é uma lei, assim, ele já existia faz tempo, mas ele foi reformulado em 2018. Aí foi reformulado em 2018, aí está na lei que criou ele, que esse plano, esse específico dos servidores, que é fechado para os servidores, recebe por mês, repasse mensal do Estado para a autarquia que administra esse plano, 120 milhões de reais por mês. Está na lei. Fora a contribuição dos servidores e fora outras fontes de custeio que tem lá. Então, para que esse bicho existe com esse dinheiro todo? Sabe? É só para ter um chefe, os seus assessores, enfim. É uma situação terrível que as pessoas passam. E aí eu questiono. Você observou, Vivi, que quando você teve sua dificuldade, uma coisa que você sentiu no Rodrigo foi um acolhimento. Qual a importância disso? Crucial a um tratamento, até a recuperação. Ajuda até na recuperação. Sim. Física, psicológica. Foi muito importante. A gente se sente acolhida, a gente se sente segura. Então, isso me fez muito bem. Eu fiquei muito tranquila com relação ao acolhimento dele. Ele não foi simplesmente técnico, frio. Geralmente os profissionais são frios, né? Mas ele foi, assim, de uma empatia. Sim. E com isso, aquele transtorno que o plano de saúde me causou, porque foi um transtorno muito grande, de quem está com a doença. Você já está debilitada, você já está sensível. Então, mais um transtorno desse que eu passei, que foi grande, tá exagerando. Não estou exagerando, porque
a pessoa que diz isso, ela não está na minha pele. Ou não está na pele de quem está passando pelo que eu passei. Sim. Então, foi muito importante esse acolhimento humanitário dele. E assim, é legal você... Dele e do escritório. É legal e do você escritório. falar isso, E do escritório em si. porque assim, você é advogada. Então você sabe toda a dificuldade e complexidade do que é o advogado saber qual é a sua pretensão, para depois ele ver o que é que ele vai fazer com sua pretensão, traçar a linha de abordagem, de provocar o Poder Judiciário, para depois obter... Você sabe todos os meandros. Uhum. Então, assim, mesmo você sabendo que não bastava só relatar ele, de maneira que quando a pessoa não é da área, por exemplo, na defensoria, que a gente recebe muita demanda de saúde, né? Demais, contra a União e contra o Estado. Imagina. As pessoas provocam a defensoria muitas vezes, quando relatam a pretensão, pensam que o processo já está na justiça, só pelo fato. De delatar. Né? E assim, você sabe que o seu caso ia depender da decisão do juiz, né? Você Claro. sabe que não é do advogado. Eu sabia desse prejuízo de tempo que o plano de saúde me causou, porque gerou um prejuízo de tempo. Sim, E nós não podemos perder tempo, claro. né? Com uma doença dessa, não se pode perder tempo. Então, a negativa da medicação, do plano quanto à medicação, gerou um prejuízo de tempo tremendo para a resolução, né? Sim, todo empecilho Desse que conflito. surge é um transtorno a mais, é um estresse a mais. Diante de uma prática abusiva, né? Sim, e que você tem que penar para conseguir obter esse tratamento, e graças a Deus você conseguiu, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que não Graças a conseguem. E o cliente que passa por uma situação dessa, o consumidor que passa por uma situação dessa, ele fica aflito enquanto o processo existir. Sim. Porque o plano de saúde, quando o magistrado concede a liminar, o plano de saúde é intimado, ele fornece o medicamento, mas no dia seguinte ele entra com agravo de instrumento. Sim. E se o agravo de instrumento não der certo, ele faz o recurso especial. Ele não para, né? Ele tem não para. Tem uma equipe jurídica Ele que não ganha para. para isso e tá lá. Ele não para. E os planos de saúde, todos eles, nunca vi um que tenha aceitado qualquer tipo de pedido com facilidade. Todos eles têm uma resistência, né? Sim. Principalmente quando é uma medicação ou um material para uma cirurgia ou a própria cirurgia de alto custo, né? Sim. Aí, de acordo com o valor, aumenta a resistência. Mas no caso dos planos de saúde de maior demanda, de maior volume, que tem mais clientes, aí a resistência é ainda maior. Sim. Porque eles, financeiramente, eles afirmam, já conversei com alguns colegas que trabalham com esse tipo com o lado de lá, né? Que Certo. trabalham advogando para os planos de Sim. saúde. Eles afirmam que se o plano de saúde manter o hábito de autorizar a grande maioria dos procedimentos, financeiramente ele não aguenta. Sim. Aí eu sempre, nesse tipo de discussão, eu falo, mas então algo tá errado aí nessa discussão, né? Porque se ele lhe cobra uma mensalidade, como você falou no começo aqui da nossa conversa, o cliente ele tem a perspectiva, a expectativa de ser atendido quando precisar. Aí o que é que acontece? Como no caso da doutora Viviane, eles ficam resistindo de todas as formas possíveis e quando apresenta a contestação, ainda tem o hábito de sugerir que o paciente procure o SUS. Exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu no caso da doutora Viviane. Ela pagou o plano de saúde por muitos anos. Cara de pau, né? Pois é. Aí vem uma negativa do procedimento quando ela mais precisou para tratar a questão de um câncer. Aí vem a contestação e não, esse tipo de procedimento o paciente tem que procurar o SUS. Olha a cabeça do plano de saúde. Eu sou um plano de saúde, eu ganho dinheiro todo mês, muito É dinheiro até uma seu. piada, né? Seu para lhe prestar assistência de saúde. Mas se uma for muito piada. caro,
Vá pedir pro Estado, vá. É uma Vá pedir piada. ou seja, eu só quero ganhar dinheiro. Meu negócio é ganhar dinheiro. Tanto é que o próprio plano falou o valor, né? Ele escreveu o valor Sim. do custeio com relação à medicação anual, né? A questão é que o consumidor, com a doença, tem a contagem de seu tempo Sim. alta, na maioria das vezes, seriamente hipervulnerabilizada por questões óbvias, né? Sim. Então, essa redução, assim, Cada dia que passa. cada dia que passa, seriamente tensão. é uma hipervulnerabilidade, né? Não, ó, eu tenho um querido, eu já comentei aqui em outro episódio, eu acho, não sei se foi no seu, de um amigo meu que eu tive a oportunidade de trabalhar em Sobral, numa designação temporária, que ele, tipo, mais novo do que eu, tinha acabado de mudar de plano e pegou Covid. E aí eu teve que ser internado na UTI, e aí estava na UTI, mas o plano disse que ia colocar ele para fora porque ele não tinha cumprido a carência. Mas aí caso de urgência e emergência... Aí teve que judicializar, para poder ficar na UTI sem tensões, mas infelizmente, sendo mais jovem do que eu, a Covid o levou pro céu. Né? O meu querido amigo Diógenes. E assim, que Deus o tenha, assim, é uma questão de tensão. Porque quando você tá doente, a gente imagina que assim, tudo que possa abalar a nossa vida, até se a gente vê o vilão da novela que a gente não gosta, se for transtornar a gente, é melhor não ver, né? Então imagine uma coisa que vai prejudicar a tua cura, o teu tratamento. Na tua experiência, Rodrigo, trabalhando nesses casos, assim, em outros casos, não da Vivi, que graças a Deus tudo caminhou bem, tanto porque ela é uma mulher de fé, uma mulher aguerrida, e que felizmente obteve a liminar, mas você já teve que vivenciar experiências difíceis com os clientes? Ah, já, com certeza. Isso continua, inclusive. Tem uma cliente aqui do escritório que nós estamos com dificuldade no caso dela, porque por ato mesmo do plano de saúde. O que é que os planos de saúde estão fazendo agora? Principalmente o mais conhecido aqui, né, do estado. O que é que ele está com o hábito de fazer agora? A juíza, o juiz ou a juíza concede a liminar. E ele, para resistir, para atrapalhar o cumprimento da liminar, o que é que ele faz? Ele deposita o valor em juízo. Ele deposita o valor em juízo. Mas por que que ele faz isso? Ele faz isso de propósito. Porque o cliente, ainda que ele faça o levantamento do dinheiro e ele vá até o fornecedor não cumpre. O fornecedor só vende o material da cirurgia para a pessoa jurídica. Se for diretamente para o hospital ou se for diretamente para o plano de saúde. Sim. Ele não vende diretamente ao fornecedor. Aí eles estão com o hábito agora de fazer isso aí. Eles ficam desenvolvendo técnicas para atrapalhar. E retardar o máximo. Porque o que é que ele faz? Ele deposita o dinheiro em juízo. Não adianta o autor ou a autora levantar o dinheiro, porque não vai conseguir fazer o procedimento com aquele dinheiro em mãos. Sim. Aí o que é que ele faz? Ele faz um agravo de instrumento, para dar tempo de reverter, quem sabe reverter o depósito. O depósito. Entendi. Aí para você faz ver, de conta que cumpriu a decisão. Faz de conta que cumpriu a decisão. Os juízes, infelizmente, colocam valores muito baixos de multa diária e ainda limitam a um determinado valor. Tipo assim, uma multa diária de R$500, de R$1.000 até um limite X. Sim. Aí tudo isso aí contribui, né, para esse tipo de atitude. Sim. E o plano calcula assim, na pior das hipóteses, gasta esse e tal, não sei o quê. Vale a pena protelar, postergar dessa forma. Então quer dizer que o teto máximo de multa diária em caso de descumprimento é R$20.000? Se é um tratamento aqui de 200 mil é 10%, vale a pena a gente protelar isso aqui. Sim. Vamos protelar e vai ficar por isso mesmo. Isso aí tem que ser observado, porque assim, o que a parte numa situação como essa, ela não quer dinheiro. Não quer dinheiro. Ela quer tratamento. E outra, a parte entra com a ação de obrigação de fazer. Ela não entra com uma ação de obrigação de pagar a quantia certa. Sim. Ela não está cobrando exatamente o ressarcimento da quantia. Ela não pagou,
Sim. Se ela tivesse pago... Não é reembolso. Não é reembolso. Uhum. Não é reembolso. E se fosse reembolso, eu queria ver eles depositarem. Nunca. Vai cumprir. Exatamente. Vai cumprir, tá entendendo? Exatamente. Se fosse reembolso, não depositava, não. Eles só iam depositar já em fase de cumprimento de sentença. Mas aí uma boa estratégia, eu não sei se seria possível. Tipo, uma concorrente do plano, o juiz autorizar que a concorrente do plano saque o dinheiro e proceda o tratamento, entende? Uhum. Tipo assim, uma outra pessoa jurídica que presta o mesmo serviço, que aí o fornecedor do insumo, do produto, né? Não apresentaria obstáculos. Mas até nisso aí é complicado, porque geralmente o fornecedor que prepara o medicamento X, geralmente só tem ele. Que muitas vezes é um medicamento importado. Sim. Aí é ele que é responsável pela importação aqui no país. Então só tem ele. Ele só vende diretamente pro plano. Entendi. Ou então, como por exemplo, um outro caso que teve no escritório, que a paciente estava precisando de uma prótese. Essa prótese era feita sob medida. Era feita na Alemanha. Não tem Só tinha uma empresa aqui no Brasil que tinha autorização da Anvisa para poder fazer essa prótese. Encomendar a prótese na Alemanha e trazer para cá. Tinha esse vínculo com a fornecedora germânica. Exatamente. Aí foi a mesma coisa. Depositaram dinheiro em juízo. Só que nesse caso aí, obviamente, nós explicamos ao magistrado tudo isso que eu falei aqui, que a ação era de obrigação de fazer e que o plano de saúde estava fazendo isso para impedir o cumprimento da liminar. E o magistrado deu a decisão. Após nós fizemos uma peça intermediária, né? Sim. Alegando o descumprimento da decisão. E o magistrado entendeu dessa forma, mandou o plano de saúde levantar o dinheiro que ele tinha depositado e mandou fornecer diretamente o pagamento ao fornecedor, né? Sim. A fazer o que tem que fazer. Fazer o que tem que fazer. Porque, a meu ver, parece até o corpo de delito de uma litigância de má-fé. Porque a partir do momento que ele deposita o dinheiro, ele fala, olha, eu tenho dinheiro. Eu só não estou fazendo porque eu não quero. Exatamente pela essa estratégia maliciosa de querer retardar o cumprimento da decisão judicial. Exatamente. Né? Assim, é uma coisa bem... Exatamente. Fugindo. Pode dizer, Vivi. Fugindo quanto a isso, pegando esse seu guincho, fugindo o princípio da dignidade da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana, da proteção da vida e a saúde. Não é qualquer direito, que está na Constituição Federal, né? Sim. Mas isso é atropelado. Não é qualquer direito que a gente está tratando, isso não. Por eles é atropelado. São vidas, são estados emocionais. A dignidade da pessoa humana, Imagina né? você ver seu ente querido passando por uma doença terrível, a pessoa sempre teve plano de saúde, sempre pagou em dia, né? Então, assim, não é só o paciente que sofre, é toda a família, toda a família. Toda a família. Agora, exatamente o que você falou agora. É um estresse, né, Vivi? Toda a família. É a cadeia familiar, né? Em um desses casos aí que o plano de saúde depositou o dinheiro em juízo para não cumprir a liminar, era um caso que uma paciente estava com um problema que ela não estava conseguindo mastigar alimentos sólidos, né? Então ela precisava de uma prótese para poder viabilizar, né, a função mastigatória. E o plano de saúde utilizou esse método. Eu levei o pai da paciente, o pai da cliente, para ir conversar com a juíza no fórum. E o pai da cliente começou a chorar, falando com a juíza, porque ele falou, doutora, a minha filha está sem comer direito, ela está bem maguinha já, porque ela não está conseguindo mastigar, ela come uma papa, e isso é um sofrimento muito grande para um pai assistir uma filha passar por isso. Aí, assim, a gente espera que o judiciário seja mais firme, né, para combater esse tipo de ato dos planos de saúde, né? Assim, porque muitas vezes, né, existem demandas de saúde que não são tão urgentes, aí talvez o juiz fique com o pé no freio, né? Porque às vezes pode achar que é frescura. Mas 90% não é. 90% Mas não voltando ao que o doutor Rodrigo disse no início, que tem juízes que não têm um perfil para esse tipo de ação. Né? Eu acho, inclusive, que o Tribunal de Justiça aqui do Ceará, que alguns anos atrás criou várias especializadas,
deveria criar uma vara especializada para tratar de demandas de plano de Isso. saúde. Tinha que Sim. ter, eu até explico por quê. Como eu disse aqui no começo da nossa conversa, demandas de plano de saúde têm constantes mudanças Sim. com relação à cobertura de determinados procedimentos. Então, para que você mantenha o juiz e os assessores, né? Sim. Para que eles fiquem atualizados, Especializados. eles têm que ser especializados. Saber o que é sério para quando vir um negócio sério não postergar. Exatamente. É. Perceber quando existe uma cadeia de processos em lote, entendeu? De um Uhum. determinado profissional que está Sim. pedindo aquilo ali, Isso, entendeu? assim, é só esse médico que tá pedindo esse remédio. Tem Tem alguma né? coisa. Então, isso falando até pelo lado do Aham. plano de saúde, sendo bem Sim, justo, entendeu? Claro. Não temos as varas de trânsito? Porque não tem teríamos vara as varas de plano de saúde? Sim. Pois é, tem Ou de saúde como um todo. como um todo, Ou exatamente. de saúde como um todo. Tinha que Exatamente. ter, eu não entendi como criaram varas de execuções, várias... assim, eu acho até interessante essa questão de varas especializadas, porque, como eu estava dizendo, você cria uma relação com a matéria, né? Sim. Então, o magistrado e os seus assessores passam a ter afinidade com aquela matéria na medida que que eles vão trabalhando no dia a dia com aquilo ali. Aí, quando você entra com uma demanda dessa de plano de saúde e você aciona o judiciário, você tem que ter, entre aspas, inclusive uma certa sorte de cair numa vara onde a equipe que acompanha o magistrado seja uma equipe que esteja acostumada com esse tipo de demanda. Assim, empática, né? Empática, Que inclusive. se coloque no lugar das pessoas. Exatamente, entendeu? É uma questão tão complicada, porque, por exemplo, chega uma medicação como essa, do caso da doutora Viviane. Eu nunca tinha pegue aqui no escritório um caso com essa medicação. Aí o que é que o advogado vai fazer? O advogado vai no site da ANS, tem um campo lá de pesquisa que você bota o nome do medicamento. Isso vale até para qualquer cidadão que tá aí, que sabe que tem acesso à internet. Vai no site da ANS, tem um campo lá que você coloca o nome do medicamento ou o nome do procedimento cirúrgico que você está necessitando, e o próprio site da ANS fala se aquela medicação ou aquele procedimento é de cobertura obrigatória Sim. do plano de saúde. Então, quando chega, por exemplo, um caso como esse da Viviane, o primeiro passo foi ver se esse medicamento tem cobertura obrigatória pela ANS. Tinha. Inclusive, a ANS fez uma resolução específica sobre essa medicação em 2022. Ela criou uma resolução específica só para adicionar essa medicação no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Olha aí, cara. Tinha e foi negado pelo plano de E foi saúde. negado mesmo com essa resolução específica, eles negaram. Entendeu? Aí o que é que eles fazem? Quando o procedimento ou quando a medicação está no rol, ou seja, algo extremamente evidente, está lá no rol. O que é que eles fazem? Eles começam a querer tirar a credibilidade da medicação ou do procedimento. Sério. Eles começam a falar que aquela medicação não tem eficácia, sendo que para um procedimento entrar no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, ela passa pela Anvisa. A Anvisa aprova a medicação. A Anvisa cita os estudos. Isso é uma coisa até que os advogados podem consultar sempre que tiver Legal. uma medicação. Você entra na Anvisa, bota lá no site da Anvisa, bota lá o nome da medicação e ela vai citar todos os estudos que foram feitos sobre a eficácia daquela medicação. Interessante. Então, não tem para onde eles correrem. Mas assim, imagine só, um tempo que um advogado perde para criar uma petição inicial de um caso desse, demora um certo tempo, porque os casos tem que pesquisar, entendeu? Tem que pesquisar. Aí você imagina para os juízes e para a equipe de assessores que tem milhares de processos para resolver e ter que parar tudo para ir pesquisar especificamente sobre uma situação dessa. Agora você imagina, mais ainda, eu vou mais longe, o paciente, desesperado, o transtorno, o desespero que o paciente fica diante
de um fato desse, né? No estado do Ceará, essas demandas vão para a vara civil comum, é? Vara civil comum. Ou seja, É. então o juiz dos campeão vai tratar disso? Eu não posso dizer que é sorteado entre as 39 varas cíveis que tem aqui, porque já existem as varas especializadas, né? Então você tira as varas especializadas do sorteio. Residual. Residual. Você tira as varas especializadas do sorteio e o processo de plano de saúde cai em qualquer vara comum Interessante. cível, que eu acho que tinha que ter, na minha opinião, pelo menos umas 3 varas especializadas de plano de saúde. Pelo menos umas 3 De saúde. de saúde, para poder viabilizar a demanda que tem aqui no estado, como os outros demais tribunais devem ter também. Não, as observações que a gente está tendo hoje aqui do Dr. Rodrigo, da doutora Viviane relatando isso, são muito importantes. A gente só tem que agradecer a oportunidade desse conhecimento, de compartilhar isso para que as pessoas do estado de Ceará, do estado de Pernambuco, do Brasil inteiro e até de pessoas de outros lugares do mundo possam saber como funciona isso aqui no Brasil. E é um prazer e um privilégio. Com essas considerações, eu agradeço demais a presença de vocês. Dedico o programa de hoje à tia Ildinha, que foi para o céu recentemente, tia do Dr. Rodrigo. E muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem sempre com Deus.